Crianças, tudo bem? Mais um dia, né? Graças a Deus por mais um dia, por mais um amanhã, né? O que o Senhor nos permite, né? Louvado seja o nome do Senhor. Gente, queria deixar essa mensagem para vocês. O segredo da vida não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo o que você tem. Gente, ame o seu próximo. Faça o melhor pelo seu próximo, certo? Porque se você ama, se você cuida de quem você gosta, com certeza você será uma pessoa mais feliz na vida, com certeza. Ame seu pai, ame sua mãe, ame seus irmãos, ame todos os seus familiares, certo? Fica a dica. Gente, hoje sexta-feira, final de semana chegando. Quem decidiu para ter aula presencial a partir de terça-feira, com certeza daremos início às nossas aulas presenciais, certo? Iremos nos ver, vamos nos abraçar mais de longe, sem poder nos tocar, mas vamos estar juntos. A tia vai estar com vocês, se Deus quiser, e vocês com a tia, certo? Então, hoje, sexta-feira, dia de português, disciplina de português, certo? Mas hoje vai ser um pouco diferente o nosso estudo. Nosso estudo hoje vai ser leitura. Iremos fazer uma leitura, todos nós juntos, né? Vai ser uma leitura compartilhada, né? Uma leitura que você vai ler, eu também vou ler, certo? E ao mesmo tempo autônoma, certo? Só que a gente não vai estar falando, né? Assim, olhando você para mim e eu para você. Então, a nossa leitura hoje é no nosso livrinho de português, livro Marcha Criança, página 168. Voltando, né? Aqui nós tivemos o conteúdo da semana passada de substantivo, aumentativo e diminutivo. Nós vamos voltar a folhinha e vamos parar no texto borboleta, mariposa, lagarto e taturana. Com certeza você já leu, já fez essa leitura, porque a atividade da semana passada pediu um pouco dessa leitura, certo? Do conhecimento dessa leitura. Lembrando a vocês que nosso livro de gramática, né, nós temos o conteúdo do conteúdo passado sobre aumentativo e diminutivo. A nossa atividade dessa semana vai ser da gramática, na página 164 do livrinho de gramática, até a página 169. A tia vai mandar através da sua agenda, certo? As páginas tudo direitinho. Também relembrando a vocês, antes de darmos início à nossa leitura, a respeito do paradidático, que a tia pediu que vocês lessem. E a tia vai enviar para vocês uma atividade relacionada ao livro de gramática. Desculpa, gente, o livro de paradidático. Você vai ler, como eu já havia falado, que vocês iriam fazer uma leitura desse livro para que pudesse responder a atividade, né, que contém perguntas relacionadas ao que você leu, certo? Então, preste bem atenção. A tia vai mandar através do WhatsApp, você vai imprimir essa atividade e quem for para as aulas presenciais vai entregar a tia, certo? Para a tia lançar uma nota, certo? Para poder adicionar, com avaliação de português, ok? Então, fica aí a explicação do que eu vou querer do livro paradidático. É exatamente isso. Você vai ler novamente o paradidático e vai responder as perguntas que a tia elaborou. Então, vamos lá. Vamos para a nossa leitura, certo? O texto que você vai ler agora traz informações sobre animais de outro tipo, que mudam de forma ao longo da vida. Converse com os colegas ou o professor sobre a pergunta abaixo. Você conhece animais que passam por isso? Se sim, comente o que você sabe sobre eles. Gente, a transformação que nós vamos ver agora é de uma borboleta, certo? Então, essa transformação é de uma lagarta, né,
que ela se transforma em borboleta, mariposa. Ou seja, essa transformação dessa borboleta chama-se metamorfose. E acontece também com outro tipo de animal, no caso, a rã, certo? Mas vamos lá para a leitura. Borboleta, mariposa, lagarta e taturã. As borboletas normalmente voam de dia e costumam pousar com as asas fechadas, deixando-as abertas apenas para tomar sol. Já as mariposas preferem voar à noite e pousam com as asas abertas. As antenas das borboletas são finas e costumam apresentar a pontinha mais grossa. As mariposas também costumam ter corpo mais gordinho do que a das borboletas. Apesar de normalmente as borboletas serem mais coloridas, algumas mariposas também podem ser bastante vistosas. As mariposas e borboletas possuem escamas em suas asas, que se soltam quando as tocamos. Essas escamas podem irritar nossa pele e nossos olhos, portanto devemos evitar tocá-las. Além disso, são insetos frágeis e ao pegá-los podemos danificar suas asas. Eles são assim aquela coisinha assim bem frágilzinha, bem delicada, né? Por isso que o autor da história, do texto, ele relata isso. São insetos frágeis, certo? As borboletas e mariposas nem sempre tiveram as asas. Antes de ficarem adultas, elas eram lagartas, também chamadas de taturanas. As lagartas se alimentam das folhas das plantas e depois se fecham em casulos, de onde sairão borboleta ou mariposa. Casulo, gente, é como se fosse uma casinha onde ela fica, né? Ela se fecha, aí fica aquela coisinha escondidinha, assim como se fosse uma pelezinha guardando, assim, protegendo, certo? Casulo. Então, o casulo é uma espécie de capa, ou seja, que as lagartas constroem em volta do próprio corpo. Entenderam? E danificar, para quem não sabe o que quer dizer danificar, significa estragar, certo? Então, vocês entenderam, né? Borboleta, mariposa, lagarta e taturana. Nós acabamos de ler o texto falando sobre cada uma delas. E a transformação da metamorfose, através dessa imagem aí que você está vendo no seu livro, no texto, você percebe, ó, a transformação que houve entre elas, ok? Vamos agora para a página seguinte, 169. As lagartas também podem ser muito coloridas. Essas cores normalmente servem como alerta aos predadores. Os predadores, no caso aí, são aqueles outros animais que querem consumir, comer, né? A presa, no caso, a borboleta. Aos predadores, indicando que são venenosas ou que têm gosto ruim. Muitas delas também podem queimar, por isso nunca devemos tocá-las. Gente, que acho que a maioria de vocês já ouviram falar lagarta de fogo, né? É exatamente isso aí. Né? São lagartas que podem machucar, danificar a nossa pele, irritar e causar uma queimadura até a nossa pele. Principalmente vocês que são crianças, que a pelezinha é mais sensível, então se ela pousar em você, pode fazer um estrago na sua pele. Cuidado, certo? Então vamos lá. O autor da história do texto foi Humberto Conzo Júnior, nasceu na cidade de São Paulo em 1973. Ele é formado em biologia e durante a universidade estudou sobre os insetos, certo? Então é o autor do livro da história. Então vamos lá, por dentro do texto. Agora nós vamos trabalhar o texto, pegando lápis, vamos todos, né, juntos construirmos as respostas do texto, certo? Então, agora é a compreensão da leitura. Converse com os colegas e o professor sobre as perguntas abaixo. Você sabia dessas informações sobre as borboletas, mariposas e lagartos ou taturanas? Eu sabia mais ou menos, certo? Não tinha assim me aprofundado não, no caso a tia.
Alguém já deve ter ouvido falar a respeito disso. B. Qual das informações apresentadas no texto chamou mais sua atenção? Por quê? A minha, gente, eu vou ler aqui a passagem que me chamou mais atenção. É onde diz assim: as mariposas e borboletas possuem escamas em suas asas. Isso é muito incrível, né? Geralmente nós sabíamos que quem tinha escamas eram os peixes, né? E as cobras, certo? Então isso me chamou bastante atenção. Ó. Elas se soltam quando as tocamos. Essas escamas podem irritar nossa pele e nossos olhos, portanto devemos evitá-las, tocá-las. Além disso, são insetos frágeis e ao pegá-los podemos danificar suas asas. Eu achei muito interessante. Então deixa a A e a B, depois a gente vê isso. Segunda, lê as informações e ligue cada uma delas ao animal correspondente. Lá no início do texto nós lemos que quem era que voava de dia? São as borboletas ou as mariposas? Tia, eu lembrei, não são as mariposas, e sim as borboletas. Então você vai ligar voam de dia para a palavra borboletas. Liguem aí. Quem voa à noite? Voam à noite. As mariposas, são elas que voam à noite. Também são chamadas de taturanas. O inseto que é chamado de taturana, gente, são as lagartas, entenderam? Então, foi feita a correspondente. Voa de dia borboletas, voa à noite mariposas e são chamadas de taturanas as lagartas. Ok? Página seguinte. Nós vamos enumerar de acordo com a ordem dos acontecimentos da vida das borboletas e das mariposas, certo? De início, logo abaixo, você vai ver a numeração. Você vai colocar a parte do desenvolvimento, começando aqui, ó, onde ela está, ó, se desenvolvendo. A metamorfose dela começa aqui. Então, você coloca o numeral 1 no quadrinho onde ela está se transformando em cima do tronco de pau. 1. Logo abaixo, logo acima, ela está no casulo, ó. Está como se fosse dentro de um saquinho. Então, você coloca o numeral 2. E depois do casulo, ela se transforma na borboleta, que você conhece, coloridas, lindas, né? São lindas, muito coloridas. Então, você coloca a numeração 3, ok? Quarta questão. De que forma as borboletas costumam pousar? E as mariposas? Gente, as borboletas, elas costumam pousar de asas abertas, ó. Fica nas asinhas assim, ó. Voando, fazendo todo aquele manuseio, né? Vai lá, vem cá, certo? E as mariposas costumam pousar com as asas abertas, de um lado e do outro, abertinhas. Quinta questão, relê o trecho a seguir. O que as palavras destacadas querem dizer? Marque com o X a resposta. Antes de marcar, tem aqui, além disso, são insetos frágeis e ao pegá-lo podemos danificar suas asas. Aí a seguinte pergunta, o que as borboletas destacadas querem dizer? Marque com o X a resposta certa. Gente, você vai marcar o quadrinho do meio. O primeiro não, marca o segundo, onde está escrito fracos e estragar, certo? Marquem o X no meio, no quadro do meio. Ok? Vamos para a página 171. Diz o seguinte. Sexta. Com base no texto lido, escreva V para cada informação verdadeira e F para cada informação falsa. Primeiro, é comum as mariposas terem o corpo mais gordinho que a das borboletas? Verdade. Você coloca a letrinha V. Próximo quadro. As mariposas originam-se das lagartas e as borboletas originam-se dos casulos? Falso. Isso não é verdade. Terceiro quadrinho. As borboletas e as mariposas voam durante o dia? Erradíssimo. Elas voam. As borboletas e as mariposas voam durante o dia? De jeito nenhum. Falso. Os insetos não têm escamas? Sim, a tia disse que tinha, não foi? Sim ou não? Os insetos têm escamas, então a letra é a letra F.
A tia falou que tinha? Não, falei no caso de 2 insetos, não são todos. As cores das lagartas servem para avisar os predadores de que elas são venenosas. Verdade. Eles servem para avisar para elas, né, quando são venenosos. Os casulos são como capas que as lagartas constroem em volta do próprio corpo. Sim, nós temos aqui o modelo de um casulo, ó. Então, são uma capinha, né, um revestimento que é transformado em um casulo, né, para que fique guardadinho dentro. Então, ficou da seguinte forma: V, F, 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 V, V. Certo? 7ª questão. Quantas informações falsas você identificou na atividade anterior? Por que elas são falsas? Gente, nós identificamos 3 informações que estão falsas. Então, gente, a segunda afirmação é a seguinte forma: é falso porque tanto a mariposa quanto as borboletas originam-se de lagartas, certo? Ok? A primeira pergunta perguntando quantas afirmações. Então, são 3. E a segunda é a afirmação porque tanto as mariposas quanto as borboletas originam-se de lagartas. A terceira afirmação está incorreta, porque normalmente as borboletas voam durante o dia. Então, a pergunta aqui é falsa porque as borboletas voam durante o dia, certo? Então, a frase está o quê? A afirmação está incorreta, certo? Porque voam durante o dia. As mariposas, né? Durante o dia, as mariposas o fazem à noite. A quarta afirmação é falsa, porque alguns insetos têm escamas, como as borboletas e as mariposas. Apenas alguns insetos, né? E são eles aqui no caso, relacionado ao texto, são as borboletas e mariposas, certo? Então, por isso que diz que a quarta afirmação é falsa, porque existem esses 2 insetos aí que têm escamas. Ok? Então, 8ª, converse com os colegas e professor, né? Só quando estivermos nas aulas presenciais, sobre a pergunta a seguir. Se você encontrar alguma lagarta ou taturana pelo bairro, isso quer dizer que no futuro haverá muitas borboletas e mariposas? É isso, gente? Sim, né? Afinal, com a leitura do texto, puderam entender que borboletas e mariposas originam-se de lagartas ou taturanas, que é bastante conhecida no nosso dia a dia, né? Principalmente quando a gente vê nas plantas, principalmente sobre as plantas, né? De jardins, no quintal da casa da mamãe, da vovó, certo? Então, gente, é isso aí. O nosso texto, né? Nós lemos o texto, vimos aqui as respostas, certo? E o que é que nós vamos fazer agora? A tia vai explicar a atividade de casa. Além do texto, da leitura do texto em relação ao paradidático, vocês irão responder o questionário, nós já temos ainda uma atividade no nosso livro de gramática também, que vai servir como atividade de casa, que a tia vai mandar as páginas através do WhatsApp. Mas a tia vai tentar explicar aqui. 164 até a 169, certo? Vocês irão responder em casa. Esse conteúdo já foi visto, já foi explicado, nós já fizemos atividade relacionada a esse conteúdo, certo? Mas você vai ver novamente e eu tenho certeza que você vai fazer tudo certinho, porque a tia explicou e você já viu no livro, certo? Então, livrinho de gramática, a nossa atividade de casa, certo? De hoje. Então, preste atenção. Substantivo aumentativo e no diminutivo. Lê o texto com os colegas. A bolsa, a bolsinha e a bolsona. Nós temos a palavra bolsa na forma normal aqui. Bolsinha na forma diminutiva, ou seja, em tamanho pequeno. E bolsona na forma de tamanho grande, ok? Ia um menino para a cidade grande pela primeira vez. O pai recomendou:
Filho, tome o dinheiro para o trem, mas guarde-o sempre nesta bolsinha. Só tire da bolsinha as notas que precisar e nunca deixe aberta. Gente, nessa frase aí, nós já vimos aqui, né, nesse trecho, a palavra bolsinha, ela está no aumentativo ou no diminutivo? Terminada em inha, né? Então, as palavras bolsinha, que quando se repete mais de uma vez, ela está no diminutivo. O menino guardou bem aquelas palavras, pegou a bolsinha com o dinheiro e foi se despedir da mãe. A mãe olhou a bolsinha e achou que não era segura. Pegou uma outra maior e ensinou ao garoto. Meu filho, leve a bolsinha de dinheiro sempre dentro desta bolsa e nunca deixe aberta. A palavra bolsa está na forma normal. Muito bem. O menino prometeu obedecer e foi se despedir da avó. A avó, mais precavida, achou melhor dar-lhe uma bolsa maior ainda e explicou: meu neto, ponha sempre a bolsa com a bolsinha dentro desta bolsona. Gente, aí nós podemos ver nesse trecho as três palavras na forma normal, na forma diminutiva e na forma aumentativa, não é verdade? Então vamos lá. O menino, aí então, ela pediu que ele colocasse na bolsa, na bolsinha e na bolsona. Meu neto, ponha sempre a bolsa com a bolsinha dentro dessa bolsona, né? Repetindo. E nunca deixa aberta. O menino ouviu tudo com atenção e foi embora pegar o trem. Aí nós vamos aqui, na página 165. Então, observa as figuras abaixo. Nós temos aí a bolsa, a bolsinha e a bolsona. As três formas, né? O substantivo pode indicar tamanho normal, dizemos que ela está na forma normal, a palavra bolsa. Tamanho menor que o normal, dizemos que ele está no diminutivo. Exemplo, bolsinha. Tamanho maior que o normal, dizemos que ele está no aumentativo. Exemplo, bolsona. O diminutivo, gente, e o aumentativo são usados principalmente para dar a ideia de tamanho e de intensidade, né? Tamanho ou intensidade. O diminutivo dá a ideia de tamanho pequeno e o aumentativo dá a ideia de tamanho grande. Entenderam? Então, só repetindo o que nós já vimos. Primeira questão da página 166. Danilo quer levar um livro para sua irmã. Ajude-o a encontrar no caminho certo, seguindo pelas palavras do aumentativo. Aí você começa de animalzão, aí vem seguindo as palavras que estão no aumentativo até chegar na menina, beleza? Ok. Segunda questão, da página 167. Leia o poema e circule o substantivo no diminutivo. Nós temos aí 3 palavras no diminutivo nesse poema. Preste bem atenção. Não vou dizer quais, porém vou ler. Já se vestiu, porquinho, pra festa da priminha? Val, só um minutinho, só falta o toque final. Isso o porquinho falando. Agora escreva esse substantivo na forma normal. Porco, prima e minuto, certo? Aqui no texto, no poema, está na forma diminutiva. Você vai escrever aqui, logo abaixo, na forma normal. Terceira, quais são as palavras intrusas? Descubra e as circulhas. Amiguinho, cavalinho, vizinho, copinho, pãozinho. Escova, homenzarrão, salão, coração, janelão. No primeiro quadro, nós temos aqui, quem é que mora do lado da sua casa? Aí você vai, imagina quem é que mora do lado da sua casa. É o meu, aí você circula lá. O escovão, homenzarrão, salão, coração, janelão. Tem uma palavra. Qual parte do nosso corpo tem batimentos? Aí você circula lá, dê a dica. Quarta, escreva o diminutivo dos substantivos. Veja um exemplo. Quando vão para o diminutivo, os substantivos terminados em ga e go são escritos com gui. Amigo, amiguinho. Manga é o quê? Manguinha, berruguinha. Umbigo, fogo e frango.
você vai tirar né, as palavras que vão terminar em ga e go são escritas com gue. O exemplo da palavra amigo na forma normal, amiguinho na forma diminutiva. Vamos para a página seguinte, quinta questão, a página 168. Copie as frases substituindo o substantivo destacado por seu aumentativo do quadro. Chapelão, carrão, homenzarrão, salão, bocarra. Você vai escrever essas palavras. Só vou à praia de chapéu. Então, você vai reescrever a palavra. Quando chegar na palavra que está em negrito, que está em destaque, você substitui. Não escreve mais ela, porém, escrevendo, retirando do quadro o aumentativo dela. No caso, chapéu. Qual é o aumentativo de chapéu? B. Nossa, que carro! Qual é o aumentativo de carro? Você vai lá no quadro e vê se tem a palavra no aumentativo. E vem e traz ela para o final da frase, certo? Aí, nossa, que... C. Brinquei numa sala de jogos eletrônicos. Qual é o aumentativo da palavra sala? Tem aí, sala? Tem. Aí, então, brinquei num de jogos eletrônicos. Retira a palavra de lá e coloca aqui, transformando a frase. D. Você já viu a boca do jacaré? Qual é o aumentativo de boca? É boquinha ou é bocarra? Então, você vai retirar a palavra correta e substituir a palavra boca pelo seu aumentativo. E. O homem venceu a prova por causa de sua altura. Qual é o aumentativo de homem? Vai lá no quadro, observa e traz a palavra que está no aumentativo, né? Trocando a forma normal dela aqui. A palavra que estiver em destaque, o homem, qual é o aumentativo de homem? Aí você escreve a palavra no aumentativo e repete o restante das palavras. Sexta, complete o aumentativo ou diminutivo dos substantivos destacados. Veja o exemplo. Nariz pequeno é o mesmo que narizinho. Pé grande é o mesmo que pé. Qual é o aumentativo de pé? Quem tem um pé pequeno, o aumentativo de pé é pezinho e pé. B. Mão pequena é o mesmo que mão. Orelha grande é o mesmo que ore. D. Perna pequena é o mesmo que pé. E E. Joelho grande é o mesmo que joe. Aí você vai colocando as palavras no diminutivo e no aumentativo. Ou seja, nós temos aqui 3 palavras no aumentativo e 3 palavras no diminutivo. Beleza? Vamos para a última página. Sétima, complete o quadro colocando as palavras destacadas no diminutivo. Veja um exemplo. Revista infantil, revistinha infantil. Entenderam? Coloca as palavras destacadas no diminutivo. Você vai dar o diminutivo de livro, amigos, cão, bicho, bruxa e casa. Então, livro de bolso, livro de bol. Você coloca a palavra no diminutivo e repete o restante, certo? Oitava, lê as falas das crianças. Nós temos aqui 2 balões, digamos assim, com a fala de algumas crianças. Você é uma amiguinha muito especial. Uma coleguinha está falando para a outra. E a palavra amiguinha, ela está no aumentativo ou no diminutivo, no primeiro quadro? O diminutivo e o aumentativo, gente, também pode indicar sentimento de carinho, certo? Você é um companheiro, um companheiro, um companheirão. Também essa palavra, e ela está no aumentativo ou no diminutivo? Marque um X nas respostas corretas. Nas frases acima. O substantivo amiguinha indica o tamanho da menina. O substantivo amiguinho expressa sentimento de carinho. O que foi que ela disse para a outra? Você é uma amiguinha muito especial. Então, qual é o círculo que você vai marcar? O primeiro ou o segundo? No outro, terceiro círculo. O substantivo companheirão indica o tamanho do carinho. O substantivo companheirão expressa sentimento de carinho. Você vai marcar qual? O terceiro ou o quarto? Ou seja, nessa questão você vai apenas marcar 2 círculos, certo? Então, é isso aí, gente. Então, nossa aula de hoje foi
sobre o quê? Sobre o aumentativo e diminutivo, né? No livro de gramática, te explicou a atividade de casa. E a leitura, que foi sobre... Dá licença aqui, eu vou só afastar aqui um pouquinho. Foi sobre a borboleta, mariposa, lagarto e taturana. A tia desenhou uma borboleta aqui, ó. Ela não tá muito bonita não, mas dá pra identificar que é uma borboleta, certo? Então, vocês entenderam? A atividade de classe foi a leitura e a de casa, aumentativo e diminutivo, que vai estar no livro de gramática, que a tia vai mandar a agenda com as páginas, certo? E não esqueçam do paradidático, certo? Da atividade do paradidático. Então, um excelente final de semana, certo? Cuidado, fique com Deus. Ao sair, usem a máscara. Onde chegar, lavem as mãos ou use o álcool em gel, porque você sabe que não terminou, né? Essa situação dessa doença, mas Deus está no comando e vai dar tudo certo. E logo, logo nós vamos ter uma vacina. Então, ó, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.